Glorioso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, com grande alegria em nossos corações é que estamos aqui reunidos no Teu tabernáculo, diante do Teu poder glorioso, Pai. Que alegria sentimos em nosso coração por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede. E sentimos este poder divino sobre todos nós. Por isso, Pai, todos nós unidos numa só voz, clamamos para glorificar o Teu santo nome, para louvar-Te e Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como também queremos agradecer ao Seu Filho amado Jesus, a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador e o nosso profeta irmão Aldo. Pai, se temos esta honra de aqui estarmos, nós devemos a estes santos gloriosos, que lutam constantemente para nos manter unidos nesta fé, neste união de espírito com todo este poder divino e nos proporcionar agora, neste momento, esta oportunidade gloriosa de nos encontrarmos aqui, Pai, onde podemos dizer um pedacinho do reino dos céus. Por isso que todos estes santos gloriosos são dignos e merecedores do nosso louvor, da nossa adoração. E neste momento, clamamos por Ti, profeta irmão Aldo. O Senhor está aqui conosco. Por isso, irmão Aldo, eu entrego todos esses Teus filhos nas Tuas mãos. Irmão Aldo, cuide de cada um desses Teus filhos, os ajude para que possam aproveitar grandemente este momento que o Senhor nos concede tão maravilhoso de logo mais falarmos com Deus. Nos ajude, irmão Aldo, para que todos nós, numa comunhão perfeita, possamos participar desta santa reunião, nesta parte de louvor, abrir o nosso coração para louvar e glorificar o reino dos céus. E o Senhor, irmão Aldo, nos preparar para meditarmos nesta doutrina, nesta mensagem que temos hoje. E assim, bem preparados, podemos falar com Deus. E Ele, Deus, ouvir a nossa oração e lá do Seu trono, estender as Suas mãos santas e derramar a Sua unção poderosíssima sobre todos nós, fortalecendo o nosso espírito destas virtudes tão preciosas e tão importantes para que possamos a cada dia estarmos numa perfeita comunhão com Ele e pela certeza que assim será. Bondoso Deus, nosso Senhor Jesus, nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, nosso profeta irmão Aldo, como a todos os santos e anjos que aqui estão conosco, a nossa gratidão, a nossa gratidão. Amém.
por um caminho de rosas, passeando tão contente, cheia de amor, mansidão e humildade, mãe de imensa grandeza, tão grande é a sua beleza. Azul celeste, bordado em fio de ouro, veste tão linda de Maria Santíssima, tão belo presente nosso Deus preparou a nossa mãe Maria Santíssima. Tão bela e formosa, caminhando lentamente por um caminho de rosas, passeando tão contente, cheia de amor, mansidão e humildade, mãe de imensa grandeza, tão grande é a sua beleza. Azul celeste, bordado em fios de ouro, veste tão linda de Maria Santíssima, tão belo presente nosso Deus preparou a nossa mãe Maria Santíssima.
vou ler aqui um testemunho de uma nossa irmã que reside em Campinas, São Paulo. Nossa irmã Roseni da Rocha Silva Rosa, assim testemunhou em sua carta de 27 de janeiro de 2021, meu esposo, Simonil Firmino Rosa, com 49 anos de idade, no dia 26 de fevereiro de 2020, estava trabalhando e ao subir numa escada, a mesma escorregou e ele veio a cair com as suas mãos para trás e fraturou os 2 punhos e uma vértebra da coluna. Sendo socorrido pelo resgate, e no hospital os médicos queriam operá-lo, mas estava muito inchado e precisava esperar vaga. Mas eu pedi em oração à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, com muita fé, que não fosse preciso operar a coluna, pois, como pai de família, precisava trabalhar para o sustento do lar. No outro dia, uma médica resolveu fazê-lo usar um colete com teste e tudo deu certo. E meu esposo precisaria ficar esperando uma vaga para operar as mãos e os punhos. Mas havia 33 pacientes aguardando vaga. E iria enviar o meu marido para o hospital de Ouro Verde. Iria me dificultar. Ficaria muito longe de onde resido e não poderia visitá-lo, pois trabalho o dia todo. Mais uma vez, orei a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pedindo a sua graça com muita fé. E para minha alegria, no outro dia ele foi operado com sucesso e após um dia teve alta. Porém, os médicos disseram que ele ficaria com sequela, mas com a ajuda dos familiares, pagamos o tratamento de fisioterapia e graças a Deus, ele retomou suas atividades na profissão de pedreiro e goza de perfeita saúde, graças à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Assinado Roseni da Rocha Silva Rosa, da congregação de Campinas. Veja, irmãos, como é maravilhoso sermos apostólicos fiéis, porque sempre contaremos com a graça e a proteção destes santos gloriosos. Ouviremos um solo, prece a Maria Santíssima. Bendita Mãe Celeste, Maria Santíssima, aceita a prece de amor que te faço com fervor. Ajoelhada a teus pés, antevejo a tua beleza pela fé, e confiando em teu poder, suplico tua clemência e tua graça bendita, Santa bendita
esplendor, contempla-me com teu olhar, olhar divino, renovador, que afasta de mim o desalento. Nas horas de dor, enxuga o pranto do meu coração. Nas horas de alegria, aceita minha gratidão. Virgem Santíssima Maria, dá-me fortaleza. Tu que és paciência, dá-me compreensão. Ajuda-me a ter pureza, a ter humildade, a ter perdão e devoção. Ajuda-me a servir a Deus, o reino do céu, com perfeição. Santa Mãe, cobre-me com teu manto, ampara-me com tua mão forte, livra-me do perigo, faz-me participante do teu amor, Virgem Maria Santíssima, ajuda-me a ganhar o céu de esplendor.
Agora nós vamos ter a oportunidade de meditar nesta mensagem que nós temos no boletim desta semana. Uma mensagem que vai de encontro a pontos fundamentais da obra desta Igreja Apostólica. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A Igreja Apostólica é fundamentada na doutrina original de nosso Senhor Jesus, que, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos ensinou que, sem santidade, ninguém poderá agradar a Deus e nem participar de sua glória, pois Deus Pai é santo, e santo devem ser todos os seus filhos e filhas, conforme ensinou o Senhor Jesus, e está registrado no Evangelho segundo São Mateus. Portanto, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em sua primeira carta, São Pedro diz o seguinte: portanto, revestindo os vossos entendimentos, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como os filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. O que é ser santo? É ter em sua alma as virtudes do Espírito Santo e viver na prática do bem, conforme o hino do coral, que diz assim: santo, o Senhor nos quer santo, santo, puro, humildes e mansos, longânimos, sóbrios, fiéis, amorosos, bendignos, justos, pacientes, sinceros, bons, temperantes, leais e corajosos, e cheios de gozo, de fé e de paz. A luz do mundo devemos ser, e o sal da terra também. A própria letra do hino ensina a praticar estas virtudes. Santos, puros, humildes e mansos em nosso falar. Longânimos, sóbrios, fiéis e amorosos em nosso sentir. Bendignos, justos, pacientes, sinceros em nosso pensar. Bons, temperantes, leais, corajosos em nosso andar. E cheios de gozo, de fé e de paz em nosso viver. Isto é ser um apostólico, isto é crer em Deus, isto é obedecer. Portanto, isso é ser santo. Quem quiser ser santo e vencedor em sua carreira de fé, siga os sábios conselhos deste hino apostólico,
procurando andar na verdade, e busquem a cada dia a graça da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que viveram entre nós, se santificaram seguindo passo a passo o exemplo de Jesus, nosso Senhor, e da Virgem Maria Santíssima, e vencedores, hoje estão nos céus. Nós, apostólicos, devemos seguir o exemplo que estes santos nos deixaram. Portanto, não aceitem a pregação errada de alguns que dizem que ninguém pode ser santo, pois vivendo no pecado ninguém será santo mesmo. Mas vivendo a doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, serão bem-sucedidos e alcançarão a perfeição de sua alma e serão santos filhos de Deus. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo jamais nos enganaram, mas sempre pregaram a verdade, afirmando que, sem santidade, ninguém herdará o reino dos céus e nem verá a Deus. Busquem viver a cada dia em santidade e, em suas orações, peçam a estes santos de Deus que lhes ajudem a vencer as lutas diárias para que sejam santos e perfeitos em todo o seu viver. Façam o bem, pois no devido tempo colherão o bem e serão muito abençoados. No entanto, aquele que semeia o mal, colherá o mal. Siga estes ensinos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a fim de que possam contar com todo o amparo celestial e serem muito felizes em seu viver. Então está aqui, irmãos, uma mensagem muito importante para nós meditarmos, porque verdadeiramente todo apostólico que obedecem à nossa doutrina e disciplina, sim, chegará a ser santo, sim. E mais aqui, irmãos, continua mostrando a desobediência é um pecado grave. Estimados irmãos e irmãs, a desobediência à disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a falta de amor ao seu próximo, políticas, fofoca, desrespeito são pecados que impedem sua consagração e santificação e, consequentemente, os afastam de Deus e dos seus santos, pois a justiça divina é perfeita e infalível. Temos observado comportamentos estranhos de alguns irmãos que relutam em encurtar suas saias, utilizá-las justas e com aberturas. Algumas estão se expondo com pinturas em suas faces e utilizando os batons que não condiz com aquilo que lhes foi ensinado e aceitado no seu voto de batismo. Informamos que estão dando um falso testemunho de sua fé. Alguns irmãos estão insistindo em utilizar barbas e cabelos compridos, calças agarradas, diferente daquilo que aprendemos em nossa igreja. Outra questão muito preocupante é com relação ao envolvimento amoroso de pessoas casadas com outrem. Isto é um pecado gravíssimo com relação a Deus, a igreja e a família. Pessoas que agem desta forma estão se expondo de maneira ridícula e ferindo sua honra e moral. Com relação ao comportamento em nossas reuniões, muitos não estão dando valor nem atenção às mensagens da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, e chegam a sair dos seus lugares para ir conversar nos corredores e anexos de nossa igreja. Outros utilizam os celulares para conversas instantâneas e envio de mensagens. Isto é desrespeito aos nossos santos e com
o seu irmão e falta de interesse com o trabalho que realizamos. Sejam sinceros e leais com a sua fé, cumprindo o seu ministério com amor e dedicação. Seja no coral, ou como obreiro, ou até como membro da igreja. Aceitem, prezados irmãos e irmãos, estes conselhos, estas orientações para viverem bem, se consagrarem e para serem sempre guardados, protegidos e amparados por nossa Santa Vó Rosa e por nosso santo irmão Aldo. Eu li as duas mensagens, irmãos, porque uma está ligada à outra. Como eu posso adquirir santidade e buscar a perfeição do meu espírito com as qualidades divinas de Deus, se eu desobedeço? Então, uma coisa não encaixa com a outra. Então, nós primeiro precisamos parar e pensar, irmãos, qual é o objetivo desta igreja apostólica? O objetivo desta igreja apostólica, que Jesus a restaurou, junto com a Santa Vó Rosa, nosso Consolador e o nosso profeta irmão Aldo, é formar santos para a glória de Deus. Não é isso? Ora, se esta igreja, o objetivo é formar santos para a glória de Deus, como pode alguém pensar que isso não é possível na nossa igreja? Não encaixa, não tem como. Se o objetivo desta igreja é formar santos para a glória de Deus, ora, todos os seus adeptos precisam obedecer os seus ensinamentos para buscar esta perfeição. Para buscar essa perfeição, não tem outro objetivo. Então, irmãos, nós ouvimos muito, aqui mesmo eu li diversas vezes, santificação. Temos que se santificar. Nós ouvimos nos hinos do coral a mesma coisa. Temos que, a cada dia, consagrar mais, se santificar mais. Nossa igreja precisa cada vez ser mais santificada. E nós já tivemos bastante mensagem mostrando o que é santificação. Será que os irmãos lembram? Então vamos recordar. O que é santificação? Santificação é o processo de purificação da alma do homem nascido do Espírito Santo. Do seu preparo moral e espiritual até se tornar novamente e inteiramente a imagem e semelhança de Deus conforme o criou. Então entendemos que a santificação é um processo que gradativamente vai transformando nosso espírito e a nossa vida. Levando todos nós a conhecermos a vontade de Deus e praticarmos a vontade de Deus. Está muito claro lá que é um preparo moral e espiritual. Quer dizer que nós precisamos ser preparados espiritualmente e moralmente para que em todos os nossos atos façamos a vontade de Deus, porque o nosso espírito precisa voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Então condiz com que esta igreja prega e ensina o seu objetivo, que é formar santos para a glória de Deus. E condiz com o que está aqui. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Por isso que é fundamental a obediência à nossa doutrina e disciplina. Por quê? Porque o que é esse preparo moral e espiritual que diz sobre a santificação? O preparo moral é a disciplina da nossa igreja, porque ela vai trazer a nós
todas as condições para que possamos viver moralmente neste mundo, fazendo somente a vontade de Deus. Os nossos atos agradam a Deus. A nossa vida só traz benefícios bons para as outras pessoas. E jamais induzir as outras pessoas ao erro, ao pecado e às coisas erradas. Porque nós, apostólicos, temos que ser a imagem e semelhança de Deus. E é isso que nós precisamos pensar. Então, os irmãos, vejam que não condiz com a desobediência. Não condiz com os irmãos, um ou outro, achando que isso não pode, que isso não deve, que isso... Não. Em primeiro lugar, irmãos, se nós amamos a Deus, se nós amamos a Santa Vó Rosa, se nós amamos a Jesus, se nós amamos nossa Mãe Maria Santíssima, se nós amamos o nosso profeta irmão Aldo, jamais devemos questionar qualquer ensinamento deles, porque se amamos, confiamos. E temos a consciência de que eles estão nos ensinando e fazendo com que nós possamos viver nesta terra à altura de merecer a graça e a bênção dele. Veja os irmãos. Então, esse preparo moral, nós precisamos respeitar a disciplina, para que moralmente os nossos costumes, os nossos hábitos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de se apresentar, a nossa maneira de conviver com todas as outras pessoas, não seja como eles querem ou como o mundo oferece, mas como Deus quer do seu verdadeiro filho, da sua filha. E é isso que nós precisamos parar para pensar. Por isso que não cabe mais para nós apostólicos questionar a disciplina da igreja apostólica. Ela já está mais do que suficientemente provada para todos nós a sua eficiência. Por quê? Aqui, nesta igreja, obedecendo estes ensinos passo a passo, Jesus preparou e formou o Consolador. Jesus preparou e formou o último profeta de Deus. Sem contar milhares e milhares de apóstolos que estão nos céus, que viveram e obedeceram estes ensinos, esta disciplina. Então não tem o que questionar, temos que obedecer. Mas tem alguns... Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: existem os verdadeiros apostólicos convictos da sua fé, creem verdadeiramente, estão aqui fazendo de tudo para santificar a sua vida. Tem aqueles apostólicos que amam a igreja, querem servir a igreja, mas ainda gostam do mundo. Por quê? Ainda não tiveram um entendimento tal para poder compreender a necessidade de obedecer. Por quê? Porque está bem claro, o preparo moral e espiritual, os dois andam juntos. Quando você tem o preparo espiritual, que é a doutrina, que nos revela os mistérios do reino de Deus, as qualidades dos santos, dos anjos de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, tudo que existe na glória de Deus, porque nós precisamos ter este conhecimento e buscarmos destas virtudes, destas qualidades para o nosso espírito. Porque se queremos morar com Deus, precisamos adquirir as mesmas qualidades destes espíritos que lá estão. Agora, se o apostólico não obedece à doutrina, ele não vai ter entendimento suficiente para obedecer à disciplina. Por quê? A doutrina nos ensina a ser humilde, ser manso e assim por diante. Está aqui, li o hino que o coral canta com um monte de virtudes e qualidades que precisamos ter. Só que o apostólico que não obedece à doutrina, ele não é humilde. Então ele não consegue aceitar e respeitar a disciplina.
Aí vai começar a colocar um monte de porquê. Mas, meus queridos irmãos, nós apostólicos não podemos ficar olhando, como eu ia mostrando, a esses apostólicos que ainda estão, vamos dizer assim, num caminho mais lento. Porque se nós amamos esses santos de Deus e estamos aqui para servir a Deus e santificar o nosso espírito, o que nós precisamos fazer? O que Jesus nos ensinou, e precisamos viver o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos ajudar essas outras pessoas. E como nós podemos ajudar essas outras pessoas? Não é criticando, não é falando mal, não é nada. É orando por elas. É orando por elas. Porque aí nós vamos dar, então, força positiva para poder ajudar essas pessoas. Como eu estava dizendo, aqueles que ainda amam a igreja, mas ainda têm uma tendência ao erro, a sua oração vai ajudar a Santa Vó Rosa, ajudar aquele a compreender. E aí tem mais outra classe que não ama a igreja, gosta da igreja. Então vem aqui porque gosta da igreja, mas ao mesmo tempo gosta do mundo. Aí fica praticando as coisas do mundo e querem vir na igreja. Mas a nossa maneira de entender é o seguinte: nós precisamos buscar a santificação, porque quanto mais apostólico, santificado e consagrado, mais o poder de Deus recai sobre nós, mais força temos para ajudar a Santa Vó Rosa a convencer essas outras pessoas. Porque eles vão ver em nós a atitude perfeita, de acordo com a vontade de Deus. E não olharmos a estes que estão errados e tentar argumentar para também desobedecer. Como eu levantei as coletas, irmãos, meus queridos irmãos, nós não podemos perder mais tempo. A Santa Vó Rosa, nosso profeta irmão Aldo, precisa de nós, mas ele precisa de nós unidos. Uma igreja unida, que o seu objetivo maior é servir a Deus. E o interessante de tudo isso, irmãos, que nosso profeta irmão Aldo nos preparou para isto. Isto que nós estamos aqui meditando, nessa mensagem de hoje, todos os irmãos sabem disso. Todos os irmãos sabem disso. Com certeza. Por quê? Nosso profeta irmão Aldo, durante 44 anos, nos ensinou de tal forma que temos a consciência disso. Agora o que precisa é o que eu disse. A obediência. Porque se nós não tivermos a obediência, nós não vamos buscar a santificação do nosso espírito. Quanto menos nós formos santificados, nós vamos ter mais força para o mal. Quanto mais santificação nós alcançarmos, mais força para fazer o bem e mais entendimento temos para afastar do mal. E nós precisamos entender isso, irmãos. Se nós pegarmos aqui a santificação como, vamos dar um exemplo simples, como uma escada que nos leva à glória de Deus. Então, vamos dizer, é uma escada enorme, levando nós daqui à glória de Deus, ao reino dos céus. Quanto mais eu me consagro, quanto mais eu me santifico, o que vai acontecer? Eu vou subindo esses degraus. Quanto mais eu subir esses degraus, o que acontece comigo? Eu vou me aproximando dos céus e me afastando da terra. Quanto mais eu me afasto das coisas materiais, eu me ligo às coisas espirituais. Então, o apostólico obediente é aquele que continua subindo esses degraus e cada vez mais a sua meta e os seus objetivos estão focados ao reino de Deus. Então, esse não tem dúvida do que está nesta mensagem aqui, porque ele sabe que o seu fim é a busca da santificação total do seu espírito, para que possa chegar à glória de Deus. Então ele só está focado neste objetivo e subindo gradativamente com muita fé, com muita coragem, determinação.
Então aí existe mais outros que estão mais atrás, outros. E quanto menos degraus esses estão subindo, a tendência é amar o mundo e fazer as coisas do mundo. E estes precisam entender e decidir. A Santa Avó Rosa, nosso profeta irmão Aldo, Jesus te ama. Cada um de nós temos um valor que não temos como calcular para eles e para Deus. Agora você vai rejeitar tudo isso por causa do mundo? Que futuro você vai ter? Então nós precisamos parar e pensar. Aí vamos analisar esta escada como uma tabela de 0 a 100. Então cada um dos irmãos analise a sua vida. Que grau está a sua santificação? Que grau está a sua santificação? Porque se você é obediente, então provavelmente está muito mais lá em cima. Se você é desobediente e ainda teimoso e querem colocar costumes e coisas erradas aqui dentro da igreja para justificar os seus erros, faça a análise. Em que grau está a sua santificação? Só que o tempo está passando. O tempo está passando. Os planos de Deus caminhando. A sua justiça também. E você? Precisa decidir. Você sabe a meta. Você sabe onde vai chegar. Você tem o preparo, porque o irmão Aldo já te preparou. Já te mostrou tudo o que você tem que fazer. Para subir esses degraus e rumo ao reino de Deus. E a sua caminhada chega lá. Mas a decisão é sua. Onde está o seu amor? A eles ou a este mundo? Os seus atos, meus irmãos, os seus atos prova. Então, nós apostólicos, irmãos, estamos numa caminhada que nós não podemos ficar olhando para trás. Porque essa meta já nos deu o horizonte, que é o reino de Deus. Nosso profeta irmão Aldo já até nos revelou o lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Então quer dizer, nós já temos a conclusão. Agora depende de nós. Então nós precisamos nos unir para ajudar os mais fracos. E sucessivamente. Para quê? Para que esses que estão aí no começo da escada, mais agradando ao mundo do que a Deus, decidam. Porque, irmãos, a salvação é individual de cada um. Eles precisam decidir. Por quê? Porque, irmãos, meus queridos irmãos, se nós pararmos para pensar, 16 anos do ministério da Santa Avó Rosa. Que maravilhoso, que divino. Quem pôde presenciar sabe que preciosidade pudemos participar. Coisa divina. Palavras firmes, fortes, convencedora. Onde Jesus pôde nos dar a base fundamental da obra da sua igreja na terra. Depois veio o nosso profeta irmão Aldo para concretizar tudo isto e darmos a todos nós um entendimento completo e concluir este preparo de todos nós e com isto dá um avanço muito grande na obra desta igreja apostólica que nem preciso dizer que todos os irmãos sabem muito bem. Mais 44 anos
maravilhosos, maravilhosos. Os irmãos sabem muito bem do que estou lhes dizendo. Mas, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós temos ainda essa terceira etapa da obra desta igreja apostólica, muito lindo, maravilhosos. Iremos ver coisas divinas sendo realizada e consumada na obra desta igreja apostólica. Podem crer, meus irmãos. Mas a Santa Vó Rosa, nosso profeta irmão Aldo, precisa de nós. Aos 16 anos, Jesus precisou da avó. Os 44, da avó e do irmão Aldo. E agora, Jesus, a Santa Avó e o irmão Aldo precisa de nós. Os irmãos já pensaram nisso? Meus irmãos, nós precisamos olhar com os olhos da fé. À nossa frente existe uma obra divina, maravilhosa. Mas estes santos de Deus precisa de todos nós. E o irmão Aldo nos deixou preparado. Só precisa da nossa decisão. Então estes, com esse exemplo que eu dei aí, da santificação, olha, que estão nos primeiros degraus aí, desobedecendo ao ponto de termos esta outra mensagem, mostrando que a desobediência é um pecado gravíssimo, e é realmente, é porque estão aí, ó, nesses primeiros degraus, olhando para o mundo e se engraçando com as ilusões do mundo e esquecendo do bem maior, que é a sua meta, a glória de Deus. O tempo está passando. E a Santa Avó e o irmão Aldo estão aqui aclamando. Porque Ele te ama. E para Deus, cada um de nós temos um valor muito grande. E fomos escolhidos para esta missão. Mas para cumprir, embora nós temos todos o poder de Deus conosco, porque temos Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, os apóstolos, profetas, santos e anjos, o reino dos céus ao nosso dispor. Mas eles são justos. E este poder e esta bênção só pode recair aos que merecem. Meus irmãos, nós estamos há alguns dias do aniversário de nascimento do nosso profeta irmão Aldo. O que um pai deseja dos seus filhos? Obediência, para que ele possa estar sempre do lado ajudando e amparando esse filho. Ajudando ele a seguir essa meta, que é o reino de Deus. É isto que o irmão Aldo quer de cada um de nós. E sabe o que significa isto, irmãos? A união da igreja. A união de todos nós. E esta união, ela só pode vir se nós obedecer à doutrina e disciplina da igreja apostólica. Por quê? Porque quando nós obedecemos à doutrina e disciplina da igreja, espiritualmente falando, somos todos iguais.
temos o mesmo entendimento, o mesmo objetivo e lutamos pela mesma causa. E é isto que o irmão Aldo espera de cada um dos irmãos. Como eu costumo dizer em algumas das minhas mensagens, todos os irmãos daqui, todos os apostólicos, sejam de mais idade, de menos idades, crianças, jovens, podem cumprir a sua missão como o irmão Aldo precisa de nós. Todos podem ajudar e muito o irmão Aldo nesta grande obra de salvação. Porque tudo que depende dele, irmão Aldo, e do reino dos céus está aqui. Para todos nós, assim, ó, irmãos. Porque o irmão Aldo está aqui para nos ajudar em tudo que nós precisamos. Agora depende da nossa decisão. E esta decisão, irmãos, não pode mais ser prorrogada. Os dias estão passando e a nossa igreja precisa tomar o rumo que precisa, que é o reino de Deus, para que a grande obra de Deus na terra se consuma e a grande salvação de alma aconteça, para que o reino de Deus seja louvado e glorificado e a sua grande obra consumada, cumprindo assim a promessa de Jesus ao Pai. Por isso, irmãos, olha o que está escrito aqui num boletim. (2956). Finalzinho de uma mensagem falando sobre o irmão Aldo. O santo irmão Aldo, mesmo depois de sua ida definitiva para os céus, é o último profeta, o último pastor levantado por Deus para dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade. Seu poder e sua glória vai iluminar toda a terra e ele ainda vai fazer milagres tão notórios que irá chamar a atenção do mundo inteiro para esta igreja apostólica. E como já dizia desde os mais antigos profetas das Sagradas Escrituras, a grande salvação de alma acontecerá e a grande vitória final será do reino dos céus. Esta verdade se consumará nos dias da voz deste último profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, trombeta dos céus. E este profeta de Deus conta com todos nós para realizar esta grande obra. E os irmãos? Meus irmãos, hoje é uma reunião de oração. Um momento propício para cada um analisar a sua vida. Veja esse exemplo. Onde está a tua santificação? Onde você está nesta escada? Qual é o rumo que você quer? Subir essa escada ou não? Irmão Aldo está aqui. Ele quer te ajudar. O irmão Aldo quer te ajudar. Mas em primeiro lugar, você precisa decidir. O caminho está traçado. A meta é o reino dos céus. Você quer isto? Então, aproveite estes momentos que vamos falar com Deus. Fale com o irmão Aldo. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para dar a você o que você precisa para ser forte, para só olhar acima e subir esta escada e esquecer deste mundo. Mas depende de você. E lembre
Ele precisa de todos nós. Por isso, irmãos, vamos nos preparar para falarmos com Deus. E cada um dos irmãos abra o seu coração. Fale com a Santa Avó, fale com o irmão Aldo, fale com Deus. Peça. Peça a Ele o que os irmãos precisam. Ele está aqui. E o que Ele mais quer é te ajudar a subir essa escada. A ser santificado, a ser consagrado, a ter uma vida perfeita com Deus, a ser obediente. Mas Ele só pode te ajudar se você decidir querer segui-lo. Porque Ele vai te dar a mão. E você, no instantinho, vai subir essa escada e vai ter força para dizer não a tudo que este mundo oferece que não vale a pena. Meus irmãos, vamos nos preparar para isto? Para este momento maravilhoso? Então eu convido a todos os irmãos, se coloquem em pé e abra o seu coração. Vamos cantar este hino com a alma, nos preparando para falarmos com Deus. Glorificação, número 107. Meus irmãos, podem orar. Amém. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso que Ele nos concedeu. Vamos então cantarmos com amor e reverência.
número 177. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela santa voz querida, a grande bênção que o Senhor nos deu. Agradecemos-te, ó Santa Rosa, pela santa inspiração. Louvado seja o teu santo nome, pela tua santa unção. Meus queridos irmãos, quero agradecer a todos pela sua presença. Nosso profeta irmão Aldo, Jesus, nossa mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, milhares de santos e anjos que aqui estão conosco, estou muito feliz com a sua presença. Quero agradecer também aos irmãos deste coral por estas lindas apresentações e a todos os obreiros que ajudaram para o êxito desta santa reunião. A Santa Vó Rosa, nosso profeta irmão Aldo, abençoe a todos. Quero agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com todos os irmãos, pelo carinho, atenção de todos. E também a todos que nos acompanham através da internet. Da mesma forma, muito obrigado pelo seu tempo de estar conectados conosco, com certeza pela gloriosa oportunidade que tivemos de falarmos com Deus e alimentarmos o nosso espírito das virtudes divinas. Oremos. Santo e querido profeta irmão Aldo, não temos palavras para expressar a nossa gratidão ao Senhor, irmão Aldo. Porque se estamos aqui, se tivemos esta maravilhosa oportunidade de meditar nesses ensinos tão preciosos, podemos meditar individualmente em cada um. Como está a sua santificação? O que precisamos fazer para conquistá-la cada vez mais? E pela certeza, irmão Aldo, que o Senhor, juntamente com Deus, ouviu a súplica de cada um desses teus filhos e o atendeu. Eu sei que atendeu, irmão Aldo, porque todos que falaram com sinceridade, clamaram do profundo do seu coração, com o desejo sincero de cada vez melhor te servir e de te ajudar nesta obra tão gloriosa de salvação. Eu tenho a certeza, irmão Aldo, que eles vão fazer cada vez melhor o seu trabalho, a sua missão para te ajudar nesta grande obra. Por isso, irmão Aldo, é que nós não temos palavras para te agradecer, para louvar e glorificar o teu santo nome. Mas com toda a humildade, irmão Aldo, receba a nossa gratidão. Também Jesus, nossa mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa. E neste momento que nós estamos aqui, nesta comunhão tão perfeita com o nosso bondoso Pai, Todo-Poderoso, que lá do seu trono nos ouviu e nos atendeu. Irmão Aldo,
Interceda a Ele, Deus, para que neste momento Ele possa abrir as janelas dos céus e com as suas mãos estendidas, derramar a sua unção preciosa do seu Espírito Santo sobre todos esses teus filhos, fortalecendo-os na fé, na coragem, na sabedoria, para que a nossa igreja possa marchar firmemente para esta união perfeita aqui na terra, unidos ao nosso profeta irmão Aldo, para darmos continuidade a todos estes planos divinos e gloriosos do nosso bondoso Deus. Irmão Aldo, pedimos para toda a nossa igreja, para todos os nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, da internet, onde quer que esteja um apostólico, que neste momento também seja ele agraciados por esta unção preciosa do nosso bondoso Pai Todo-Poderoso. Irmão Aldo, sabemos que tem alguns passando por dias difíceis, por lutas, por dificuldades. Alguns irmãos passando por momentos muito difíceis, de doenças, problemas, dificuldades. Irmão Aldo, estenda suas mãos para cada um deles, como também para estes que com humildade vieram diante deste altar e aqui colocaram seus nomes nesta caixa de pedido e de oração. Irmão Aldo, segure nas mãos de cada um desses teus filhos, dando-lhes força, dando-lhes coragem, dando-lhes ânimo, para que possam vencer estes dias difíceis. E como grandes vencedores, glorificar o reino dos céus e unidos conosco, dar procedimento à grande obra que o Senhor está realizando de salvação e de redenção. Irmão Aldo, despeça agora os teus filhos na tua paz, que a verdadeira paz do nosso Senhor Jesus, esta paz bendita, divina, esteja com cada um desses teus filhos, e assim eles tenham uma boa noite de paz e de descanso, uma sexta-feira maravilhosa de trabalho, e onde quer que eles estejam, esta paz esteja irradiando como uma luz gloriosa a iluminar todos que estão à sua volta, provando que ali está um verdadeiro filho ou filha de Deus. Bondoso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus nosso Senhor, nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, nosso profeta irmão Aldo, todos os santos e anjos que aqui estão conosco, mais uma vez, a nossa gratidão por esta santa reunião e por estas preciosas bênçãos que acabamos de receber. Amém.